Vivemos em dias em que a cristandade é ensinada a crer que suas dificuldades espirituais, emocionais e materiais são decorrentes de maldições hereditárias e influências demoníacas. O movimento neopentecostal popularizou a ideia de que crentes podem estar sob maldição e precisam de sessões de descarrego, orações de quebra de maldição e batalhas espirituais para se libertar. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre este assunto? Vamos examinar a palavra de Deus e esclarecer o que é verdade e o que é engano. Hoje, perdeu-se a realidade da salvação. A maioria das denominações trata da febre e não da doença que provoca a enfermidade. Todo e qualquer problema espiritual é resolvido com uma conversão genuína, pois, quando uma pessoa é verdadeiramente salva pela graça de Deus, mediante fé no Senhor Jesus Cristo, além de todos os seus pecados terem sido perdoados, ela recebe, no exato momento, o Espírito Santo permanentemente como selo. Portanto, aquele crente agora é o templo do Espírito Santo, e este Espírito não vai deixar outro ser espiritual habitar naquele mesmo corpo. O crente poderá ceder às tentações de Satanás, mas nunca será ocupado por um demônio que precisará ser expulso, como acontece nestas denominações que mais parecem um terreiro de umbanda ou sessão espírita. Nos movimentos neopentecostais, há uma forte ênfase na existência de maldições hereditárias e na ideia de que os crentes precisam de libertação constante. Segundo essa linha de pensamento, uma pessoa pode herdar maldições de seus antepassados e sofrer opressão demoníaca, mesmo depois de ter aceitado a Cristo. Os defensores dessa doutrina citam passagens do Antigo Testamento, como Êxodo 20, verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Com uma interpretação errada deste texto, ensinam que maldições são passadas de geração em geração e precisam ser quebradas por atos proféticos e sessões de quebra de maldição. Porém, essa interpretação bíblica não está correta. A primeira coisa a entender é que o contexto de Êxodo 20, verso 5, se refere à idolatria de Israel. Deus advertiu que os descendentes sofreriam as consequências do pecado de seus pais se continuassem no mesmo caminho de rebelião. No entanto, o mesmo Deus também afirma em Ezequiel 18, verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Este versículo mostra claramente que cada indivíduo é responsável por seu próprio pecado diante de Deus. Portanto, a ideia de maldição hereditária é uma heresia e distorção das Escrituras. No Novo Testamento, encontramos ainda mais clareza sobre esse tema. Em Gálatas 3, verso 13, lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A obra de Cristo na cruz nos livrou de qualquer maldição. Nenhum crente em Cristo está sob maldição, pois ele mesmo a levou sobre si. A doutrina da suficiência de Cristo é fundamental para a fé cristã. Se o Senhor Jesus já nos libertou do pecado e da maldição, não precisamos de rituais ou orações de quebra de maldição. A Bíblia ensina que, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, versos 36. O crente é completamente liberto no momento em que confia em Cristo como seu único Salvador pessoal. Não existe necessidade de novas libertações. A obra do Senhor é suficiente e definitiva. Colossenses 2, versos 13 a 15 também confirma isso. E vós, estando mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, Cristo, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo venceu completamente o poder do diabo e das trevas na cruz. Nada mais precisa ser feito para garantir nossa liberdade espiritual. A doutrina das maldições hereditárias é uma farsa que contradiz a palavra de Deus. Qualquer ensino que sugira que crentes precisam de rituais ou quebras de maldição nega a suficiência da obra de Cristo. Quem crê no Senhor Jesus está livre, salvo e seguro nele para sempre. Que essa mensagem traga luz e liberdade a muitos que ainda estão presos a falsos ensinos.